disse, tem muita coisa pela frente. Já já, vamos ouvir o Ale Oliveira, o Marques, o Lê Marques, a opinião do ídolo e também João Vitor Xavier conosco no Rádio Esportes. O goleiro Everson, que esteve entre os titulares. Eu disse, equipe mista. O goleiro Everson falou a respeito da estreia do Galo, desse momento do Atlético, visando a temporada, iniciando a temporada 2026, Everson. Sempre a escolha do goleiro titular, do treinador. Eu sempre me coloco, falo pra vocês, sempre me coloco à disposição. Voltei bem, voltei preparado, estava apto a jogar e me coloquei à disposição. Daí, essa opção de ter colocado não foi pelo professor Sampaoli, que me deu essa oportunidade, mas eu vou estar sempre, procurando estar sempre apto a poder ajudar não só o treinador Sampaoli, mas como que é o Galo, que é o principal. Oi, Everson, a respeito, como você é uma liderança do grupo, como é que você vem avaliando essa questão do Hulk, né? Protesto também na porta da cidade do Galo, a palavra sua é importante. Bom, como eu falei no amigo anterior, Hulk ele vem trabalhando normalmente, como todos os dias, se apresentando, dentro da cabeça e dentro dos treinamentos do professor Sampaoli, ele tá naquela equipe, teoricamente, dos titulares, então, como eu falei, Hulk é um cara de suma importância, foi de suma importância pra gente, é de suma importância, se não é o maior ídolo da história do clube, é um dos top 2, então, que isso possa resolver da melhor maneira possível, que essa maneira seja ele continuando aqui com a gente, nos ajudando nessa temporada 2026. Boa, Everson, falando ao Rádio Esportes, é o Meia Reinier, autor do gol do Galo, primeiro dele, com a camisa atleticana também. Fala aqui na Itatiaia sobre o primeiro jogo atleticano em 2026. Feliz pelo jogo, claro, queria a vitória, mas tem que parabenizar o Betinho também. Mas acho que a gente fez uma boa partida para uma semana e pouco de trabalho. Acho que a gente criou bastante chance, então acho que agora tem que descansar amanhã, que quarta-feira já tem o próximo jogo, que é bastante importante para todos nós. Mesmo com pouco tempo de pré-temporada, como é que você tá fisicamente? Parece que não sentiu, né? Parece que tava já num ritmo bom. Então eu treinei nas férias e cheguei bem, e com esses treinos também bastante intensos de manhã, de tarde, quase todos os dias, que foram muito pegados. Claro que vem as dores, vem tudo, mas eu acho que eu tô me sentindo bem e essa pré-temporada, como eu falei ali, desde quando eu saí do Brasil eu não tinha feito essa pré-temporada e pra mim tá sendo bastante importante, e vai ser mais ainda no decorrer do ano. O gol foi pro Hulk? O gol foi pra massa, né, pra todo mundo. Mas teve uma comemoração do Hulk ali? Teve a comemoração, antes do jogo ele falou conversou comigo ali pra desfrutar, pra aproveitar essa oportunidade, e a gente tem uma amizade, eu também passei as férias com ele, então foi pra ele e pra toda a massa. Necessidade de marcar o primeiro gol com a camisa do Atlético. Você deu uma assistência pro Hulk na Copa Sul-Americana e agora começando como titular da temporada e marcando seu primeiro gol. Então, acho que eu tava querendo esse gol já desde o ano passado, tava aqui tem 3 meses que eu tô aqui, mas já tava querendo esse gol, acho que merecia. E chegou no primeiro jogo, primeiro gol do ano pelo Atlético, então estou muito feliz. E agora é continuar trabalhando para fazer mais assistência e ajudar o time, que é o que mais importa. Paoli, no Rádio Esportes. O Sampa, fala aí do jogo. O que foi o jogo para você e também o momento do Hulk. Aliás, o povo já abriu a coletiva perguntando ao Sampaoli sobre o Hulk. Conversou, não conversou? O que você pensa do Hulk, hein, Sampaoli? Actualmente Hulk hoy está entrenando con nos, con el grupo que hoy que no está planificado que juegue, está entrenando muy fuerte con la gente. Yo no he tenido ninguna conversa con él, un tema que desconozco, un tema mucho más institucional que profesional deportivo. No, sinceramente no tuve conversa con él. Estamos entrenando y preparando, ¿no? Nosotros no tenemos conocimiento de nada. O técnico Sampaoli também fala sobre o nível técnico do Galo pro Brasileirão. Já tem Brasileirão, hein, Sampaoli? Todo el día hablando con el director deportivo, inclusive con Odoño del club. Nosotros tenemos que intentar que esos jugadores sean de mucho nivel y que lleguen lo más rápido posible. Eso también tiene que ver con un costo de dinero alto por las posiciones y porque uno cuando quiere
supor que va a traer un jugador top, obviamente que un jugador top, Gerson llegó a Cruzeiro con un valor que realmente lo merece, pero un jugador top. Entonces, esa situación es la que el club debe determinar hacia dónde va por el tipo de inversión que va a hacer. O sea, nosotros tenemos que intentar saber de que tienen que llegar jugadores que sean solución, para que este proceso de transición no tenga tantos baches, tantos buracos, sino vamos a tener que empezar a fluctuar. Y bueno, en el fútbol brasilero, cuando uno fluctúa, casi tiene destinado su futuro también. Muito bem, Sampaoli aí falando até do Gerson, né, da contratação do Cruzeiro na sua entrevista coletiva. E você quer curtir com a família, quer relaxar, pega essa dica, hein? Hotel Rio de Pedras, aqui do lado de Belo Horizonte, pro janeirão, calorão, tem piscina, toboágua, beach tênis, o baldão, além de pedalinho e caiaque. Hotel Rio de Pedras, com recreação para toda a criançada e pros adultos aproveitarem cada momento. Acesse aí, riodepedras.com.br. Ale Oliveira, você comentou o jogo ontem na Itatiaia. É sempre importante frisar, Ale, é só o primeiro jogo do ano, mas já dá pra tirar algumas conclusões do que foi o Galo ontem na Arena MRV. Sinal eletrônico marcou 12:00, então boa tarde, Ale. Boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Muito cedo, né? Foram poucas as sessões de treinamento. Evidentemente um time que nunca tinha jogado junto, atuado junto, contra um Betim que já vem se preparando há algum tempo. Aliás, o Betim que fez uma grande campanha no ano passado, né? Foi a terceira melhor da fase de grupos, só não conseguiu a classificação porque o regulamento do campeonato é diferente. Mas o Betim já fez uma grande campanha no ano passado, 2025. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode concluir, né? Primeiro, a respeito dos 4 jovens que atuaram. 2 meninos, o Tiagão, com menos de 18 anos, né? O Vitão, zagueiro, e o Pacini, o lateral esquerdo, né? Então, muito jovens ainda, mas promissores. 2 jogadores que tiveram até boa participação no primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo do Atlético foi bem melhor que a segunda etapa e os meninos acompanharam essa queda de rendimento no segundo período. Izep também mostrou que tem potencial. O Cadu já é diferente, né? Mas o Cadu também é jovem, tem 21 anos, mas o Cadu já teve várias chances, né? Não é de hoje que o Cadu tem oportunidades e acaba não aproveitando. Mas gostei dessa molecada que praticamente estava estreando, né? Entre os titulares. Acho que tem um potencial, acho que podem compor o elenco. Então, importante a gente olhar com muito carinho, já que a gente fala tanto em renovação, fala tanto na base, né, de aproveitar a base, ter paciência e carinho com essa juventude. Aí a exceção, na minha opinião, é justamente o Cadu, que já teve outras oportunidades. No segundo tempo, como o Betim faz o gol, aliás, um belo gol com o Jardel, logo no início, menos de 2 minutos da segunda etapa, o time já sentiu um pouquinho mais e a molecada foi junto, né? Sentiu a pressão, algumas vaias, sabe? Aquela ansiedade, precipitação, muitos erros, e o time caiu de produção realmente na segunda etapa. Alguns jogadores, eu acho que já caíram ali no desgosto da torcida, né? É o caso do Rony, mais uma vez, o Alonso, Natanael, sem dúvida alguma. O Coelho, ele tá voltando, né? Ficou um tempo inativo, voltou no finalzinho do ano passado. E tem essa característica do 1 contra 1, que quando dá certo é realmente muito importante, desequilibrante, mas muitas vezes ele pode fazer melhores escolhas. Mas de modo geral, acho que ele tem que levar em consideração o fato de estar começando e ter quase metade do time de jovens, né? De jogadores que ainda vão amadurecer, vão evoluir, e é assim eu espero. Mas é um começo de trabalho, então tem que ser relativizado. Mas alguns, realmente a torcida já está chateada
E não é de hoje, viu, Tiagão? Vai ter que mostrar mais serviço, né? Vai ter que mostrar mais serviço do que já mostrou até aqui esses jogadores aí. Agora 12:00, com mais 3 minutos, vou trazer o Marques e também o João Vitor Xavier pra roda pra seguirmos debatendo a estreia do Galo, o que vem pela frente. Já final do mês tem Campeonato Brasileiro. Antes, tem clássico também com o Cruzeiro pro time do Galo, começando com você, ídolo, Olê Marques Batista de Abreu. Ô Marques, o que você achou da estreia do Galo? Qual a impressão te deixou o time do Atlético na Arena MRV ontem, Marques? Fala, Thiago, tá bom? Boa semana, meu velho, boa semana a todos. Amigo, eu acho até que não dá pra gente fazer uma análise tão profunda do que foi o jogo do Atlético, do que foi a estreia do Atlético ontem diante do Betim na Arena MRV, empate de 1-1. Não dá para se fazer essa análise, meu velho, porque depois de uma semana de treinamento, eu vou te contar como é que funciona a pré-temporada. Nesta hora, é muito normal, depois de uma semana, você começar a abrir o campo, começar a introduzir os coletivos. Mas o calendário brasileiro ele é tão maluco que depois de uma semana somente de treino, o pessoal já tem que se expor dentro dos jogos para render, valendo 3 pontos, para jogar campeonato, e é sempre muito duro. Claro que estão muito longe da sua forma ideal. Ela vai acontecer gradativamente e os jogadores também vão melhorando fisicamente, a parte técnica vai melhorando e a gente vai vendo uma melhora de uma forma natural ao longo da competição. Imagina até que isso aconteça lá para a 4ª, 5ª, 6ª rodada. Agora o Atlético vai a Montes Claros, ainda em ritmo de pré-temporada, né, Thiago? Uma viagem longa, ver quem está em melhores condições para a segunda partida, porque é muito normal essa oscilação no início de temporada, principalmente no aspecto físico. Agora é a sequência, Thiago. Bora pra cima, meu velho. Abraço. Boa, Olê Marques, aqui no Rádio Esportes, também João Vitor Xavier, pra gente seguir analisando, falando um pouquinho do jogo de ontem. O técnico Sampaoli elogiou a postura do time, ele diferente do Cruzeiro, né, João? Colocou um time mesclado, um time misto. O Atlético faz um bom primeiro tempo, depois acaba sofrendo um pouquinho mais no segundo tempo. Quero também a sua análise aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago. Um abraço pra você, pro ouvinte do Rádio Esportes. Eu sou sempre muito precavido com início de temporada. Eu acho que os resultados de Atlético e Cruzeiro, eles não representam aquilo que as equipes podem mostrar durante o ano. A gente tem que lembrar que as equipes do interior, elas começam o trabalho físico, o trabalho de preparação física muito antes. Você que foi um grande centroavante, Thiago, você sabe disso. O período mais difícil para o atleta são esses 15, 20 dias iniciais do ano. E isso acaba igualando muito, nivelando muito o nível técnico das duas equipes, que a gente sabe que há uma distância muito grande, tanto do Atlético pro Betim, quanto do Cruzeiro pro Pouso Alegre. E essa distância, ela acaba sendo nivelada num momento em que a parte física das equipes ainda está num início de processo, né? Então, sou sempre muito precavido com isso, apesar de que temos que lembrar que esse ano é um ano diferente de toda a história do futebol brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro começa agora, já está batendo a porta. Então, no pior momento físico para todos os times, começa o Campeonato Brasileiro. E a gente tem que lembrar uma frase que era sempre muito dita pelo nosso companheiro Domingos Sávio Baião aqui na Itatiaia, que a primeira rodada do Brasileiro vale o mesmo tanto de pontos da última rodada do Brasileiro. Às vezes aqueles 3 pontos que você ganha na primeira rodada são aqueles 3 pontos que vão te garantir o título lá no final do campeonato. Então, apesar de compreender que o início de ano é sempre mais complexo e que a gente tem que entender uma dificuldade física que é muito natural, vale um alerta para Atlético e para Cruzeiro desse aspecto diferente desse ano, que é de um campeonato brasileiro que começa muito cedo. Então vamos ter que queimar etapas aí. Apesar de que, se começa cedo para Atlético e Cruzeiro, começa cedo também para os adversários deles, que diferente dos times do interior de Minas,
atletas também terão pouco tempo de preparação para começar o Brasileirão. E no caso do Atlético, a estreia com o Palmeiras, Não é fácil, não. que já venceu, e o Abel também mesclou, não colocou o time todo misto, o time todo reserva, não, colocou ali um time já bem forte, venceu a Portuguesa. João, recado... Me permite mais um assunto rapidamente? Óbvio. Eu não consegui falar no final de semana do que aconteceu no Atlético e queria falar sobre isso. As manifestações da torcida à porta do CT. Eu até queria mudar o termo, eu não acho que aquilo ali é a manifestação da torcida do Atlético. Como você define? Aquilo ali é a manifestação de uma parcela muito pequena de gente que já está trabalhando há muito tempo, que começou a conseguir alguma visibilidade com isso, trabalhando contra o Atlético o tempo todo. Lugar de torcedor protestar é na arquibancada. Vai lá, paga o ingresso, senta na arquibancada e protesta. Agora, você ir para a porta de CT, querer pressionar jogador de futebol, ambiente de trabalho é um ambiente sagrado, é um lugar sagrado. O lugar do CT é o lugar que o jogador, o atleta tem para trabalhar. E eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe, há muitos anos eu falo isso. Eu não concordo com manifestação em aeroporto, não acho que é respeitoso no aeroporto, nem com o atleta que está ali, e nem com os outros passageiros que estão, e também não concordo com manifestação em CT, Thiago. Ali é um lugar sagrado, é um ambiente sagrado que tem que ser respeitado. Só que esse caso do Atlético vai além disso. Isso é encomendado, organizado, patrocinado por gente que não está nem um pouco preocupado se o Atlético vai ganhar ou perder. É a oposição pela oposição. E uma oposição feita pelos mesmos que quebraram o Atlético no passado, pelos mesmos que deixaram Ronaldinho Gaúcho sem receber, Vitor sem receber, Tardelli sem receber, que quebraram o Atlético e que hoje, como estão fora do processo do Atlético e não conseguem engolir isso, bancam esse tipo de protesto, manifestação de gente que começou a ganhar visibilidade com isso, alguns através de rede social. Semana passada tivemos um caso quase que inacreditável e que mostra o quanto é importante a informação séria, a informação responsável de um sujeito que estava no telefone falando que estava com a advogada do Hulk e que depois a mulher foi para a internet e falou assim, ó, eu não estava conversando com esse cara. Isso é o nível da irresponsabilidade que as coisas estão chegando no Atlético. Só que isso tem crescido, Thiago. Tem crescido tanto por influenciadores que a qualquer custo nós temos bons e maus influenciadores, pessoas que fazem jornalismo e pessoas que não fazem jornalismo, como a gente tem também de facções, de ditas torcidas organizadas, que não estão nem um pouco preocupadas com o Atlético. Uma parte está preocupada em agradar quem está bancando, que é o caso de torcida organizada, está sendo bancada para fazer isso, porque ali não tem nada de atleticanismo, ali é outro tipo de compromisso. E do lado de imprensa, gente, é sempre salutar a divergência de opinião. Eu não sou dono da verdade, você não é, a Itatiaia não é, outros veículos não são. Tem gente boa em todos os veículos, tem gente boa fazendo jornalismo independente, e a gente respeita muito isso. Né? Ninguém é dono da verdade. Há críticas que são muito bem feitas, muito bem estruturadas, né? Tanto aqui na Itatiaia quanto em outros veículos, e a gente respeita muito. Ninguém é dono de verdade. Ninguém. Agora, que tem muita gente que está virando profissional de pagar as contas, às custas da desgraça do Atlético, isso tem que ser dito, Thiago. Tem gente que passa o dia inteiro buscando mensagem apocalíptica para conseguir ali visualização, like e monetização na rede social. E aí cabe ao torcedor do Atlético escolher o que ele quer e ver se isso faz bem pro clube. Na minha opinião, e eu respeito quem discorda, antes que venham passar, tá passando pano, é porque a rádio é do Menin. Não. Eu acho que isso é ruim pro futebol. Acho que isso é ruim pro futebol. Jornalismo exige seriedade, exige honestidade, tem princípio ético e tem princípio de apuração, de responsabilidade editorial. E se o cara não tem isso, não é correto, porque tem muita gente trabalhando no Atlético, no Cruzeiro, no América, no Flamengo, no Vasco, no Goiás, no Santos, para vir gente sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum critério, simplesmente querer lacrar em cima do clube e ganhar dinheiro. Estão tentando ganhar dinheiro com a desgraça do Atlético. São todos? Não. Todo mundo que critica está fazendo isso? Claro que não. Tem muita crítica que é honesta, que é embasada, que é séria, mas que tem muita gente indo por esse caminho
tem, e isso está fazendo muito mal para o Atlético nesse momento, e já vem de um ano. O Atlético precisa de um pouco de paz, porque o que está sendo feito do Atlético não é pior do que aquilo que está sendo feito em nenhum grande clube do Brasil. Porque é muito bonitinho falar o seguinte, o Palmeiras se reestruturou. Foi um trabalho que começou em 2015. O Flamengo se reestruturou, começou em 2012. Peraí, pô, as coisas precisam de tempo. O Atlético brigou por grandes títulos nos últimos anos, perdeu um, foi incompetente final de Libertadores, mas para ser incompetente na final de Libertadores tem que estar lá. Tem que chegar. Tem que chegar. Então, assim, acho que está excedendo todos os limites do razoável o que estão fazendo com o Atlético. E isso que está sendo feito por uma parcela tem sido feito de maneira organizada, pensada e planejada, onde a coisa que menos existe ali é o desejo do bem do Atlético, Thiago. Falando em